Existia uma época em que o MMA não estava nas grandes arenas, não passava na TV e ninguém sonhava em ser campeão do UFC. As lutas eram sujas, improvisadas, anunciadas em panfletos escondidos, sem luvas, sem juiz e sem regras. Mas foi num tatame simples, longe dos holofotes, que uma ideia começou a nascer. Uma ideia que transformaria o caos em um império. Antes do UFC existir, o mundo das lutas era dividido. Cada arte marcial dizia ser a melhor, mas ninguém colocava isso à prova. Foi aí que os Gracie começaram algo diferente. Eles viajavam aos Estados Unidos, desafiando qualquer lutador, de qualquer estilo, e o lema para esses desafios era: você entra e descobre se sai. E sem perceber, esse formato de desafios seria a semente daquilo que conhecemos como o UFC. From the Mile High City of Denver, Colorado, where the weatherman... 12 de novembro de 1993, Denver, Estados Unidos. O UFC 1 iniciava. 8 lutadores, 8 estilos diferentes. Um torneio quase legal promovido com uma promessa simples: descobrir a arte marcial mais eficiente do mundo. Em um evento tão improvisado que os organizadores não sabiam se seriam presos ou aplaudidos no fim da noite. There are no rules, no judges' scores, and no time limits. E foi aí que um lutador magro, de kimono branco, chocou o mundo. Royce Gracie, apenas 80 quilos, nem um soco potente, mas uma técnica que ninguém entendia. Ele finaliza gigantes, sem violência exagerada, apenas eficiência. O jiu-jitsu brasileiro vira manchete naquilo que parecia ser um dos maiores eventos de luta já visto. Mas toda essa brutalidade teve um preço. Um senador americano, John McCain, assistiu uma fita do UFC e classificou o evento como rinhas humanas de galo. A pressão política foi gigante. Estados proibiram o evento, as TVs romperam contratos e muitos acreditavam que o UFC seria enterrado ali. Sem regras claras, o evento saiu dos holofotes e mergulhou na beira da falência. E aquilo, que começou com um promissor sucesso, estava prestes a acabar. O ano era 2001, o UFC estava quebrado, mas 3 homens enxergaram a oportunidade onde todos viam ruína. Dana White convence os irmãos Fertitta a comprar o UFC inteiro por apenas $2 milhões. Mais tarde, o próprio Dana White diria: esse foi o melhor investimento da história dos esportes. A partir daí, o trabalho começou. Eles criaram regras oficiais, definiram pontuação, proibições, categorias de peso e elevaram o UFC para ser reconhecido como esporte de verdade. Em 2005, o UFC investe 10 milhões do próprio bolso para lançar um reality show, o The Ultimate Fighter. O plano era simples e arriscado: ou explode, ou o UFC fecha as portas de vez. Na final, Forrest Griffin e Stephan Bonnar fazem uma guerra tão intensa que milhões de pessoas ficam presas na frente da TV. Naquela noite, o UFC renasceu. Com o reality dando certo, o UFC começa a criar ídolos: Anderson Silva, Georges St-Pierre, Chuck Liddell, cada um com seu estilo, sua nação e seu público. A marca começa a viajar o mundo, arenas lotadas, o UFC deixa de ser apenas um evento e começa a virar cultura. Em 2011, o UFC fecha um contrato histórico de $700 milhões com a Fox. Pela primeira vez, o UFC entra na TV aberta dos Estados Unidos em horário nobre. O esporte, que era banido, agora tinha espaço oficial no mainstream. Sempre que perguntado sobre o MMA feminino, Dana White dizia: nunca teremos mulheres no UFC.
até conhecer Ronda Rousey. Ela não só entrou, como virou campeã e estrela global. Em 2013, Ronda fez a primeira luta feminina da história do UFC e abre portas para uma nova era. Já em 2016, o estado de Nova York legaliza o evento e o UFC estreia no lendário Madison Square Garden. No mesmo ano, Conor McGregor nocauteia Ed Alvarez e se torna o primeiro lutador da história a segurar 2 cinturões ao mesmo tempo. O UFC atinge outro nível de espetáculo e ganha status como evento de alta relevância. Logo depois a notícia explode. O UFC é vendido por 4 bilhões de dólares para o grupo WME e IMG. O evento comprado por 2 milhões agora vale 2.000 vezes mais. E para manter o ritmo, o UFC constrói o Centro de Ciências de Alta Performance, o UFCPI em Las Vegas, depois em Xangai e no México. Em 2019 nasce o UFC Apex, uma arena própria para gravar lutas com custo menor e controle total de produção. E quando o mundo parou na pandemia, o UFC criou a Fight Island. Enquanto ligas gigantes congelaram, o octógono continuou girando. Em 2019, o UFC fecha contrato com a ESPN de 1,5 bilhão de dólares, e os eventos passam a ser transmitidos no streaming, e agora, a partir de 2026, o UFC entra na plataforma Paramount Plus num acordo de 7 bilhões de dólares, fazendo com que a empresa tenha uma projeção de crescimento tão grande que as ameaças de falência realmente ficaram no passado. E hoje, muito diferente daquelas fitas VHS clandestinas, o UFC se consolida como uma marca presente em todo o streaming global. E essa foi a história do UFC. Se você gostou, curta esse vídeo e considere se inscrever nesse canal. Muito obrigado por assistir até aqui, grande abraço e até um próximo vídeo.